Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. As boas-vindas a todos os presentes, que este possa ser um sábado abençoado e que todos juntos possamos meditar um pouco sobre a Palavra de Deus. Ainda hoje na Escola Sabatina nós falávamos que vivemos épocas difíceis, tempos difíceis, que a sociedade está montada de uma maneira que dificulta grandemente a nossa relação com Deus e, nomeadamente, falávamos do tempo que nós temos disponível para estar com Deus. E uma das áreas onde a sociedade mais sofre, digamos, hoje em dia, é na área das famílias. Parece que cada vez há mais dificuldade em ter famílias estáveis, famílias estruturadas, famílias que perdurem no tempo, famílias que consigam ser um suporte não só na sociedade, mas também na igreja. E nós às vezes achamos que isto é um problema dos tempos que correm, mas eu gostava de trazer até hoje
a história de uma família que passou por problemas muito semelhantes àqueles que nos afetam hoje em 2017, mas esta era uma família do Antigo Testamento. Gostava de vos falar de Isaac e Rebeca. E podem abrir as vossas Bíblias no capítulo 25 de Gênesis. E era sobre esta família que eu gostava que nós conversássemos um bocadinho nesta manhã. Nos versículos 19 podemos começar a ler, portanto, Gênesis capítulo 25, versículo 19, e diz-nos o seguinte: estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Pandã Arã, e irmã de Labão, o arameu. E vemos que nós conhecemos esta história. Este foi um casamento especial, mas mais à frente já vamos falar um bocadinho sobre ele. E depois, no versículo 21, vemos que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Portanto, temos aqui aquilo que nós falamos, olhando assim de uma maneira superficial, um lar bem constituído, não é? Quem é que orientou este casamento? Foi Deus, não é? Foi Deus que escolheu Rebeca como mulher para Isaac. Isaac só a viu no dia do seu casamento, digamos assim, quando o servo do seu pai trouxe Rebeca para casar com Isaac. Um casamento feito no céu. Este casamento havia um problema, não conseguiam ter filhos, havia uma situação de infertilidade. Nós sabemos que na Bíblia é sempre apresentado como a mulher não podia ter filhos, mas nós não sabemos se o problema desta infertilidade diria respeito ao homem ou à mulher. E depois vemos que era um lar que orava. Tinha um problema e orava. E o que nós sabemos é que esta oração, este pedido foi atendido por Deus e Rebeca fica grávida. Continuando a ler na história deste casal, no versículo 22 nós lemos: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. E respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. É interessante que a palavra que é usada para descrever lutavam dentro do útero significa literalmente esmagar um ao outro. Nós podemos pensar, como é que uma mulher que desejou tanto estar grávida, de repente diz: se isto é assim dentro da minha barriga, eu preferia não estar viva. É porque eles esmagavam-se um ao outro. O conflito entre estes dois bebés, entre estes dois fetos, era tal que esta mulher novamente ora a Deus e pergunta-lhe: o que é que se passa? O que é que se passa comigo? Tu tens respondido às minhas orações e eu não percebo o que é que se passa com estas 2 crianças. E Deus diz-lhe claramente: tu vais ter 2 filhos. Não se esqueçam que nesta altura não havia ecografias, portanto não se sabia quantas crianças é que estavam dentro da barriga. Vão ser 2 nações e o mais velho servirá ao mais novo. Deus é muito claro nesta resposta que Ele dá a Rebeca. E Rebeca provavelmente terá contado isto a Isaac, o que é que Deus lhe tinha respondido em relação a este problema que o estava a afetar. E então, continuando a ler no versículo 24, nós vemos: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que estavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó.
era Isaac de 60 anos quando Rebeca os deu à luz. E, portanto, chegou aquele dia feliz e esta jovem mãe, teve 2 filhos, um que se chamava Esaú, o mais velho, seria o primogênito, e depois o seu segundo filho, Jacó, que seria o mais novo, porque o filho mais velho é que seria o primogênito. A diferença de idade entre estes 2 irmãos era de alguns minutos, não é? Quem trabalha no hospital e num bloco de partos sabe que há o gêmeo 1 e o gêmeo 2. O gêmeo 1 é o primeiro a nascer e o gêmeo 2 é o que nasce, porque não dá para serem os 2 ao mesmo tempo dentro da barriga. E, portanto, hoje em dia o primeiro a nascer não é relevante, mas nesta altura, como nós vamos ver mais à frente, era muito importante saber quem seria o primogênito. E depois, no versículo 27, nós vamos ver que estes jovens cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Estes 2 jovens não só fisicamente eram muito diferentes, como na sua personalidade também eram muito diferentes. Esaú era um homem caçador, era um homem do campo, era um homem que vivia o aqui e agora, gostava de viver uma aventura, de sair para o campo, de dormir ao relento, de fazer emboscadas aos animais, de caçar, da adrenalina, da excitação, da perseguição. E ele vivia para estes momentos. E o seu pai, Isaac, que era um pastor pacato, ficava deliciado a ouvir as histórias que Esaú contava quando voltava das suas caçadas, das suas aventuras, e ficava deliciado a ouvir aquilo que o seu filho Esaú tinha para contar. E este era o filho preferido de Isaac. Podemos chegar até a dizer que Isaac amava mais Esaú do que amava o seu filho Jacó. E este Esaú era um homem que era impulsivo, que se vivesse hoje em dia era um rapaz, um jovem, um homem que ia adorar fazer desportos radicais. A excitação, a adrenalina a libertar-se, era isto que ele gostava. O prazer do momento, o prazer de fazer algo e de viver algo de uma maneira intensa, era isto que caracterizava este jovem. Por outro lado, o seu irmão Jacó era diferente. Era um rapaz caseiro que ficava a cuidar dos rebanhos junto às tendas dos seus pais, era paciente, planeava o futuro, era alguém que era gentil, que era cuidadoso, que tentava antecipar as coisas que iam acontecer no futuro. Digamos, era alguém muito mais ponderado, muito mais tranquilo, comparando com o seu irmão Esaú. E ele era o favorito da sua mãe. Ele era um filho que era gentil, que era atencioso, que era amável, que era calmo, que ficava em casa junto da sua mãe, e por isso Rebeca amava mais Jacó do que o seu irmão Esaú. E que família era esta? Que ascendentes nós temos nesta família? Isto é importante para perceber. Há uns tempos no livro que as pessoas quando casam, não casam só um com o outro. Casam com as famílias de um do outro também. E aqui é importante nós percebermos que famílias eram estas, para perceber, contextualizar que família era esta. E nós temos Terá. Terá era o pai de Abraão. Abraão que foi chamado por Deus para sair do Ur dos Caldeus, e Deus prometeu a Arão uma série, fez com Abraão uma série de pactos. E depois Abraão tem 3 mulheres. Agar, que era, digamos, a mulher com quem ele casou era Sara. Uma das servas era Agar, com quem Abraão teve Ismael. Depois, com Sara, nasce Isaac, que é o pai destes 2 jovens. E Abraão, depois de Sara morrer,
casa novamente com Quetura e tem mais uma série de filhos na sua velhice. E Isaac vai casar com Rebeca, que era sua prima, que era filha de Naor, que também era irmão de Abraão, filho de Terá. E, portanto, nós vemos aqui que esta família herda este peso cultural, este peso familiar, este peso destas promessas que Deus tinha feito a esta família, começando por Abraão. Qual seria o objetivo deste lar? A sua cultura, a sua herança, aquilo que é herdado de geração para geração, culturalmente e não só. Uma coisa que vincava perfeitamente esta descendência, esta família, era que Deus tinha feito promessas a Abraão. Nós vemos que, passado centenas de anos, os judeus continuavam a dizer: o nosso Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Portanto, havia algo que marcava fortemente esta família, e era as promessas que Deus tinha feito a Abraão. E que promessas eram estas? Vamos só ver assim rapidamente. Em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós podemos imaginar que Isaac e Rebeca contavam a Esaú e Jacó estas promessas. E diriam a estes jovens: estas promessas foram feitas a Abraão, foram feitas ao teu pai, e agora são feitas a ti, Esaú, e a ti, Jacó. Mas as promessas não eram só estas. Deus tinha prometido mais coisas a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Para além de uma promessa da presença de Deus e da bênção de Deus, Deus disse: eu vou-te dar esta terra. No fundo, o que é que Deus estava a dizer? Eu vou-te fazer rico, mas muito rico mesmo. Porque quem tinha gado, quem tinha terra, quem tinha possessões, era quem era abastado nesta altura. Então, havia esta promessa que também tinha sido feita a Abraão, que passou para Isaac e agora passaria para Esaú e Jacó. Mas Deus ainda faz mais uma promessa com Abraão: farei uma aliança entre ti e mim e te multiplicarei extraordinariamente. Postou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Imaginem o que é estes jovens crescerem num lar assim. Num lar em que o pai e a mãe contavam estas promessas feitas por Deus ao seu avô, ao seu pai e agora a estes dois rapazes. Imaginem o que é crescer num lar assim, onde o pai e a mãe oram a Deus, procuram Deus quando têm problemas. Num lar em que as promessas de Deus são claras e inequívocas sobre o seu futuro. Não havia dúvidas sobre o futuro desta família, sobre o futuro destes dois jovens. A grandeza que estava perante estes dois jovens e os desafios que o futuro lhes ia trazer. Imaginem crescer com esta carga, podemos chamar assim, ou com esta perspectiva de futuro. E foi assim que estes jovens cresceram
Isaac e Esaú a ouvir estes planos, a ouvir estes sonhos, a ouvir estas promessas que tinham sido feitas à sua família. Havia aqui outra coisa que era importante, era a questão do primogênito. Daí, quando nasciam gêmeos, aquele que pusesse uma mão de fora primeiro, por exemplo, esse era marcado porque esse era o primogênito. E porquê é que isto era tão importante? Se nasciam agora, hoje em dia, pronto, são gêmeos, nasceram em que dia? No mesmo dia, celebramos o aniversário no mesmo dia, não dizemos ele nasceu 5 minutos antes do outro ou meia hora antes do outro, não dizemos isto, não há importância. Mas nesta altura o primeiro faria muita importância. Porque o primeiro, em termos de riquezas terrenas, ia herdar 2/3 da fortuna do pai. 2/3. E se existissem 20 irmãos, os outros 20 irmãos dividiam 1/3 por todos. Portanto, o primogênito ia ser aquele que ia herdar mais, que ia ter mais riquezas, ia ter mais posses, ia ter mais bênçãos materiais, digamos assim. Mas não era só isso que era importante na primogenitura. Havia também riquezas espirituais. Ele passaria a ser o sacerdote daquela família, o responsável pela relação da família com Deus. Era isto que também herdava o primogênito. Aqueles que herdavam a primogenitura deviam se dedicar ao serviço de Deus. Deviam obedecer a Deus como Abraão fez. Foi, pega nas tuas coisas e vai-te embora. Mas Deus, vou para onde? Eu depois digo-te para onde. Pega nas tuas coisas e vai-te embora. E Abraão pegou na sua família, nas suas posses e foi, sem saber bem para onde é que ia, mas obedeceu a Deus. O primogênito devia consultar Deus em todos os aspectos da vida e deixar que a sua vontade, os seus planos, o seu futuro, os seus sonhos estivessem colocados nas mãos de Deus. E era isto que era ensinado a estes dois jovens. Esaú, tu foste o primeiro a nascer, tu vais ser o primogênito. Tu vais herdar 2/3 da herança e tu vais ser o sacerdote desta família. Mas Esaú começou a pensar, isto é um bocado esquisito. Então, quem é que escolheu a mulher do meu pai? Foi o meu pai que foi à procura dela? Não, foi Deus que escolheu. Então, e se ele não gostasse dela? Se ele não tivesse gostado dela? Então agora eu não posso escolher... olha, se Deus me põe um desafio semelhante a mim, então eu não posso escolher quem eu quero? Então, quem é que decidiu onde o avô Abraão ia viver? Foi Deus? Então, mas e se eu não gostar do sítio que Deus decidir? E se eu não quiser ir? Então, mas eu tenho que estar sujeito a isto? E digamos que Esaú começou a olhar e a pensar, bom, vamos ver. Havia uma grande responsabilidade que recaía sobre o primogênito desta família. As famílias, às vezes, nós esquecemos, o ser humano tem tendência a esquecer as coisas do passado. E Esaú, como era o favorito do seu pai Isaac disse, não, o primogênito é Esaú. Ele é que vai herdar os 2/3 da herança, ele é que vai ser o nosso sacerdote, ele é que vai continuar o nome da nossa família. Mas havia aqui um aspecto que Esaú estava a esquecer. Qual era? O que é que Deus tinha dito a Rebeca quando ela orou por causa dos gêmeos que se esmagavam? Vais ter 2 nações e o mais velho será o quê? Servirá ao mais novo. O primogênito não seria aquele que iria herdar, digamos, esta responsabilidade, esta cultura, estas promessas de Deus. Nós já vimos que Esaú não amava muito esta vertente religiosa da família. Não, eu gosto é de aventuras, eu gosto é de viver o imediato, gosto da caçada, gosto da adrenalina a correr. Agora, se Deus me escolhe para mim uma mulher que não me interessa. Ou se Deus me manda ir para um sítio onde eu não posso viver desta maneira. Ou se Deus quer que eu faça aquilo que... Isto não me interessa. Agora, ter 2/3 da herança do meu pai, isso interessa-me. Porque nada melhor do que ser aventureiro e ter dinheiro para fazer aquilo que se quer.
para poder fazer uma caçada, sem ter que pensar nas despesas, para poder fazer desportos radicais se me apetecer, para poder comprar e vender empresas se me apetecer, porque tenho dinheiro com fartura, posso arriscar o que eu quiser, posso viver o dia a dia como eu quero e me apetece. Eu não sei se quero esta responsabilidade. E estas ideias passavam pela cabeça de Esaú, porque o objetivo da sua vida era satisfazer os seus desejos no aqui e no agora. Ter o prazer imediato, pelo prazer de viver. Propensa à satisfação própria, nada desejava tanto como a liberdade de fazer conforme lhe apetecia e a sua vontade assim o ditava. E Rebeca olhava para Esaú e via que ele não era o filho ideal para dar continuidade a estas bênçãos, a estas promessas que Deus tinha feito a Abraão. Lembrava-se também daquilo que Deus lhe tinha dito: o mais novo vai dominar o mais velho. E Rebeca provavelmente terá falado sobre isto com Isaac, sobre o caráter de Esaú e o caráter de Jacó, sobre as diferenças entre os dois filhos, e tu não achas que o que é mais indicado para dar continuidade a estas promessas é Jacó? Olha o seu caráter. Mas Esaú dizia: não, desculpa, Esaú vai ser o nosso primogênito, o seu amor pelo seu filho toldava o seu discernimento, e Esaú ocupava o primeiro lugar aos olhos de Isaac. E podemos achar que um dia Isaac terá dito a Rebeca: chega de conversa, não vamos falar mais sobre isso, Esaú vai ser o nosso primogênito, vai ser o herdeiro das promessas, e acabou aqui a conversa. E não vamos mais falar sobre isto. E, portanto, Isaac e Rebeca não se conseguiam entender sobre este assunto. Já Jacó era o preferido da mãe, e a mãe, para além de ter esta carga toda da resposta do anjo, é que ela era o filho a quem ela mais amava. E, portanto, ela achava que o caráter de Jacó também era mais adequado para receber estas promessas. Não só as promessas de bênçãos materiais, mas as promessas, os privilégios espirituais que esta família iria receber. E ela percebia-se que Jacó, apesar de ter também os seus defeitos, Jacó apreciava mais as coisas espirituais, apreciava mais ficar em casa, mais planear o futuro, mais as coisas de Deus. Mas ela não se conseguia entender com Isaac, e seria Esaú o primogênito. Ela via que Jacó era o mais adequado porque tinha uma melhor comunhão com Deus, porque ele tinha um perfil melhor para ser o sacerdote da família. Podia ser mais, reparem, esta iria ser a família que iria estar na linhagem que iria dar origem ao Messias. E Jacó também preferia isto. Jacó não queria saber muito do dinheiro. Isso, pronto, era bom, mas não era o que mais lhe interessava. Ele preferia esta área das promessas. Embora ele não soubesse bem o que é que isto significava, ele sentia-se mais atraído por isto. Mas depois, Isaac a escolher Esaú e Rebeca a escolher Jacó. Jacó, digamos que não tinha uma relação assim também tão forte com Deus, mas ele sentia-se atraído por esta parte, por estes privilégios, pela questão espiritual da família, digamos assim. Mas ele acreditava que, então, mas como é que isto vai acontecer? Se Esaú é o primogênito, como é que eu vou conseguir herdar esta parte religiosa, esta parte espiritual? Está bem que a minha mãe diz que o anjo disse e tal, mas o meu pai não quer saber disso para nada, diz que isso se calhar foi da cabeça dela, pronto, não sabemos bem
como é que eu vou conseguir ter acesso a isto? Isto não vai correr bem. Então um dia chegou a oportunidade, e nós podemos ler no capítulo 25, versículo 29 a 34. Jacó tinha feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, porque me aproveitará o direito de primogenitura. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que ressalta daqui, aqui que nós conseguimos ver bem o caráter deste homem. O que interessa é agora, e agora eu tenho o quê? Fome. E quero é comer as consequências de depois. Isso não interessa para nada. Eu tenho é que viver aqui o agora, satisfazer as minhas necessidades aqui e agora. O futuro sei lá o que é que o futuro não interessa para nada. O futuro não interessa para nada, interessa é o prazer agora imediato. E eu quero comer. E Jacó aproveitou a oportunidade. Estás com fome, então se quiseres comer, vende-me o teu direito de primogenitura. E reparem que, o que é que Esaú achou que ser primogénito tinha alguma importância ou não? Não tinha, para Esaú não tinha. Para matar a fome, para matar um desejo, fica com isso. Isso não me interessa para nada se eu vou morrer aqui. Agora, vocês acham que Esaú ia morrer se não comesse aquele prato de lentilhas? Esaú estava na tenda dos seus pais, do seu irmão, junto aos servos. Isto era uma família abastada, tinha servos, tinha gado, tinha muita comida à disposição. Acham que se Esaú esperasse meia hora, um servo não preparava uma refeição para ele e ele não comia? Mas o caráter de Esaú não era assim. É para satisfazer agora. Os prazeres são para ser vividos agora. Não é para pensar no futuro nem no amanhã. É agora. E isso revelou-se nesta sua atitude. O que interessava a este jovem era o presente, o aqui e o agora. Isto é um bocadinho mais ou menos como nós vivemos hoje, com esta questão da velocidade da internet e das redes sociais. O que interessa é a notícia que saiu agora. Não é que saiu da parte da manhã, porque essa da parte da manhã já ninguém se lembra. O que está agora, neste preciso momento, é que importa. O resto já ficou para trás. E com este ato de Esaú, todos ficaram a ganhar. Esaú até pensou: se calhar até ficámos todos a ganhar. Olha, o meu irmão recebeu a primogenitura, ficou todo contente. Eu satisfiz a minha fome e pronto, agora já estou aqui de barriga cheia, já está tudo tranquilo. E, olha, até essa questão dos privilégios, de ter que obedecer a Deus, ter que seguir a Deus, o meu irmão é que gosta dessas coisas, olha, fica para ti, faz tu isso, eu não quero saber disto para nada. Eu não quero saber disto para nada. Era assim que Esaú encarava esta situação. No fundo, ele até se sentia aliviado. Eu não quero estar restringido pela lei de Deus, pela vontade de Deus na minha vida. Eu quero fazer as coisas que me apetecem fazer. Eu não quero ser o primogénito. No fundo, era isto. Eu não quero seguir um plano divino para a minha vida. Eu não quero, sei lá, que Deus me mande para outro sítio qualquer, que escolha a minha mulher. Eu não quero isso. Eu não quero isso para mim. Então, Esaú até se sentiu aliviado. Eu quero ser livre. Era isto que Esaú dizia. Eu quero ser livre. Viver o dia a dia como se fosse o último dia. Muitas vezes nós também confundimos, como este jovem fazia, e era característica do seu caráter, confundimos a satisfação dos nossos desejos com a liberdade. Achamos que satisfazemos os nossos desejos quando queremos e como queremos, então estamos a ser livres. E não temos em conta que os nossos atos, que as nossas escolhas têm sempre consequências. Podem não ser terrenas, mas certamente divinas terão. Eu sou livre, eu decido o meu futuro, eu faço as minhas escolhas sozinho, e assim fez Esaú. E continuando com a história
destes jovens, nós vamos ver que Esaú efetivamente marcou uma posição a dizer: eu não quero ter nada a ver com estas promessas de Deus à minha família. E nós podemos ler no capítulo 26, versículo 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beari, Eteu, e a Besemate, filha de Elon, Eteu. E ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Porquê? Porquê é que estas mulheres se tornaram amargura de espírito? O que é que Deus tinha pedido a Abraão quando fez as suas promessas? Não cases, nem dês os teus filhos em casamento com os povos que habitam nesta terra. Porquê? Porque eles adoravam falsos deuses. E o que Deus queria era preservar uma linhagem que adorasse o Deus verdadeiro. E o que é que Esaú faz? Vai escolher mulheres que não eram no povo de Israel para casar. E por isso é que estas mulheres eram uma amargura para Isaque e Rebeca. Mas mesmo assim, mesmo perante estas evidências todas, Isaque continuava obstinado na sua vontade de que Esaú fosse o primogênito e Esaú recebesse as bênçãos que estavam prometidas. Ele não queria ouvir mais Rebeca sobre o assunto, ele não reconhecia os defeitos de caráter do seu filho, ele não reconhecia as virtudes de Jacó. O que ele queria era que seu filho Esaú, seu filho preferido, fosse aquele que ia herdar a herança da família. Digamos que estes dois pais estavam um bocado desalinhados, desorientados. Cada um amava mais um filho do que o outro. E cada um puxava para o seu lado e não queria ouvir os argumentos que o outro lado tinha. Podemos adivinhar que, a partir de uma determinada altura, Isaque e Rebeca deixaram de conversar. Já não conversavam tanto como antigamente. E sobre este assunto, então, nunca mais tocavam neste assunto e iam deixar que o tempo depois decidisse. Nós podemos dizer que esta cegueira quase total de Isaque com Esaú media forças com a ambição que Rebeca tinha para com o seu filho Jacó. E nós vamos continuar a acompanhar a história desta família e no capítulo 27 de Gênesis nós vamos ter uma história que todos nós já conhecemos esta história, não é? Esaú é chamado em segredo ao quarto do seu pai, à tenda do seu pai, e Isaque diz: olha, não digas a ninguém, eu já estou cego, eu tenho pouco tempo de vida, faz mais uma caçada daquelas como tu sempre fizeste, depois vem, conta uma história, prepara uma refeição para mim e eu depois vou-te abençoar. Mas não precisas de falar com ninguém. Não precisas falar com ninguém. Eu sei que esta cerimónia era feita com um banquete, com uma refeição, com a família toda presente, e depois então o primogênito receberia simbolicamente as bênçãos espirituais e o direito a ter 2/3 da herança da família. Mas nós não vamos fazer isso, Esaú. Vamos fazer uma coisa assim mais íntima, mais caseira. Sou eu e tu. Preparas uma refeição e nós fazemos isso. Mas Rebeca estava, como nós costumamos dizer, à coca. Estava a tentar, espera aí, alguma coisa estranha está a acontecer por aqui, deixa ver, e percebeu-se que Isaque ia tentar fazer isto às escondidas. Então, esta mulher e o seu filho Jacó montam um plano. Olha, Jacó, o teu pai, vai abençoar o teu filho, nós temos que tomar aqui medidas e, portanto, eu vou fazer uma refeição como o teu pai gosta, ele já está cego, já não vê, tu vais te disfarçar de Esaú, e Jacó fica, então, mas como é que eu me vou disfarçar de Esaú? Ele é peludo, o meu irmão é completamente diferente de mim, não, deixa estar que eu trato disso, vamos arranjar aqui as peles de um cordeiro, o teu pai, se te tocar, vai achar, imaginem,
a quantidade de pelo que não devia ter Esaú, para que umas peles de cordeiro a envolver os braços, e quando Isaac tocasse, é o meu filho Esaú. Portanto, eles deviam ser mesmo muito diferentes um do outro. E então, vai fazer isto, e Jacó pode ter pensado, então, mas não vamos estar a enganar o pai, não vamos estar a mentir. Mas Rebeca provavelmente tem dito, Deus prometeu e nós vamos dar aqui uma mãozinha a Deus, porque Deus está a ter dificuldades em orientar isto, portanto nós vamos ajudar o Senhor, vai lá fazer o que eu te estou a mandar e vamos resolver isto agora de uma vez por todas. Assim como o seu filho tinha aproveitado a oportunidade anos antes para ficar com o direito de primogenitura, agora Rebeca, vamos a isto. Nós já vamos, dá para ver de onde é que Isaac herdou essa veia para aproveitar as oportunidades. E esta era uma oportunidade que Rebeca não deixou passar e fez com que Isaac abençoasse como primogênito a Jacó, e Esaú foi mais uma vez deixado para trás. Hoje em dia nós também queremos os privilégios, as bênçãos da nossa aliança com Deus, mas muitas vezes a responsabilidade não. Como Esaú, é muito bom estar na família, é muito bom ir herdar, é muito bom estas promessas, mas desde que isso não me libere, não me dê cabo da liberdade, de eu fazer as escolhas que eu quero, e de eu viver como eu quero, no presente do dia a dia, isso é que não pode ser. Se der cabo disto, atenção, que se calhar não é bem isto que eu quero. Muitas vezes nós, se não conscientemente, pelo menos temos esta atitude perante Deus. Queremos as bênçãos, mas não queremos a responsabilidade, nem as condições que advêm dessas bênçãos. Jacó, ao princípio, ficou assim um bocado renitente a cumprir o plano da mãe, mas a mãe conseguiu convencê-lo e ele executou esse plano da mãe. Mas agora eu acho que nós devíamos parar um bocadinho aqui e pensar um pouco nesta família. Quem é que decidia os destinos do povo? Isto tinha sido ensinado àqueles jovens a vida toda. Quem é que decidia o destino e o futuro da família? Era Deus. Quem é que Deus tinha escolhido para dar continuidade à sua aliança com este povo? Era o mais novo. Ele tinha dito isto na altura em que Rebeca estava grávida. Precisa Deus de ajuda para realizar os seus planos? Alguma vez Deus precisou de ajuda do homem para realizar os seus planos? Então o que é que passou pela cabeça de Rebeca e Jacó? O que é que terá passado pela cabeça desta família? O que é que passou pela cabeça de Isaac, que olhava para o seu filho Esaú e via, ele não tem nada que me mostre que ele deve ser o herdeiro destas promessas, mas eu continuo a querer que seja ele. E o que é que passou pela cabeça de Rebeca? Que vamos enganar todos e mais alguém e vamos ajudar Deus a fazer a sua vontade. E sabem, e assim foi feito. Rebeca montou bem um plano e Isaac acabou por abençoar Jacó como seu filho primogênito. Mas estas bênçãos passaram a ser uma maldição não só para Rebeca, não só para Jacó, mas também para Isaac e Esaú. Esaú passou a odiar o seu irmão. E Esaú tinha um plano. Assim que o meu pai morrer, que eu não quero dar este desgosto ao meu pai, eu mato Jacó. E depois eu vou ficar com aquilo que por direito é meu. É só dar tempo até o meu pai morrer. Rebeca, que amava mais o seu filho Jacó, nunca mais viu o seu filho Jacó na vida. Teve que dizer assim, olha, o teu irmão quer te matar. Jacó, faz as malas e vai-te embora. Vai para a casa do teu tio Labão. E despediu-se dele e foi a última vez que Rebeca viu o seu filho. E Jacó, que era aquilo que nós podemos calhar dizer um menino da mamã, um homem caseiro, que estava bem em casa, essas coisas de dormir ao relento e de esportes radicais e de andar à caça, isso não é para mim, passou a fazer o quê? A ir sozinho pelo campo, a dormir ao relento, a ter que caçar para se alimentar, se não morria à fome, enquanto se deslocava na distância da sua casa para a casa do seu tio Labão.
o menino passou a ficar sozinho no campo, a dormir ao relente, longe da sua mãe, longe do seu pai, longe daquilo tudo que ele mais preservava. Ele perdeu isso tudo. E nós vemos aqui que a mentira traz sempre consequências, irmãos. Por mais pequenina que seja, por mais inocente que seja, há sempre consequências sobre os nossos enganos, as nossas mentiras. E Jacó, sozinho, Jacó, provavelmente na primeira noite com medo, porque aquilo não era o ambiente dele, ele não estava habituado a andar no mato, a subir montanhas. Ele começou a pensar no que tinha acontecido, começou a sentir sobre si o peso da culpa. Eu menti ao meu pai, eu enganei o meu irmão agora quer me matar. Aquilo, eu acreditava que ia ser o representante espiritual desta família, ia ser o sacerdote, mas quem sou eu? Quem sou eu para... Eu sou um mentiroso, um enganador, enganei o meu irmão, enganei o meu pai. Quem sou eu para aspirar a ser o representante espiritual, representante de Deus neste povo? Aos nossos olhos, pensando agora aqui nós, qual destes dois irmãos era o mais digno de receber as bênçãos? Achamos, analisando o caráter de cada um e a maneira como vivia cada um, algum deles era um representante digno de Deus neste povo? Não. Não. De uma maneira ou de outra, completamente diferentes, nem um nem o outro seriam escolhas que nós achávamos corretas ou as mais capazes para herdar esta carga, estas bênçãos que Deus tinha prometido a Abraão. Nenhum deles tinha um comportamento de acordo com as expectativas de Deus. Não. Todos, um queria os privilégios terrenos sem as responsabilidades espirituais. E o outro queria os privilégios, mas não compreendia o Deus que dava a dar estes privilégios, a responsabilidade que também adivinham destes privilégios. Então, se nenhum dos dois servia, porque é que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? O que é que fez a diferença para que Deus tivesse escolhido um e não o outro? No capítulo 28, nós podemos ler aqui: vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, porque Rebeca tinha dito: eu não quero que Jacó case com mulheres aqui da terra, como Esaú fez, portanto vamos mandá-lo ao meu irmão para ele escolher lá uma esposa do povo de Deus. Então, Esaú, ao ver isto, pensa assim: ok, os meus pais abençoou e disse-lhe: não tomarás mulher entre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, então Esaú tem uma ideia brilhante. Bom, vamos lá compor isto aqui de uma maneira, a ver se isto resolve. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das duas mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalat, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Naibote. Então pronto, vamos tentar esquecer isto e vamos fazer aqui um casamento. Vamos tentar tapar aqui o sol com a peneira. Eu sei que errei muito, que fiz muita coisa, então, mas para o meu pai e a minha mãe não se chatearem mais, eu vou arranjar uma mulher aqui de Ismael, que é da família, e isto resolve-se e pronto. E fica tudo bem. É aquilo que muitas vezes nós chamamos uma paz podre. Não se resolvem os problemas e tomam-se atitudes para tentar camuflar. E foi isto que Esaú fez. E o que é que terá feito Jacó? O que é que terá feito Jacó? Eu trago aqui uma citação do livro Patriarcas e Profetas, em que a irmã White explica o que é que se passou com Jacó neste momento. O que é que se estava a passar no seu coração? Esaú queria: ok, vamos disfarçar isto, eu caso-me com alguém, faço a vontade aos meus pais e fica tudo bem. E o que é que se passava no coração de Jacó? Ameaçado de morte pela ira de Esaú, Jacó saiu da casa de seu pai como fugitivo, mas levava consigo a bênção paterna. Isaque lhe havia renovado a promessa do concerto,
e mandara-lhe como herdeiro da mesma procurar uma esposa na família de sua mãe, na Mesopotâmia. Foi, todavia, com o coração profundamente perturbado, que Jacó partiu na sua viagem solitária. Apenas com um bastão na mão, teve de viajar centenas de quilómetros através de território habitado por tribos selvagens e errantes. Em seu remorso e timidez, procurou evitar os homens, com receio de que a pista lhe fosse descoberta pelo irado irmão. Temia que houvesse perdido para sempre a bênção que fora o propósito de Deus proporcionar-lhe. E Satanás estava a postos a fim de oprimi-lo com tentações. À noite do dia seguinte encontrou-o longe das tendas de seu pai. Sentia-se como um rejeitado. Sabia que toda esta inquietação fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. As trevas do desespero oprimiam-lhe a alma e atrevia-se dificilmente a orar. Mas achava-se tão completamente só que sentiu a necessidade da proteção de Deus como nunca antes a sentira. Com pranto e profunda humilhação, confessou o seu pecado e rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. Jacó não quis disfarçar o que tinha acontecido, não quis tapar o sol com a peneira, não quis esquecer, pôr de lado os seus erros, as suas faltas. O que ele faz é ir ter com Deus e confessar o seu pecado e dizer que se sente sozinho, abandonado. E que se realmente a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que Deus tinha feito a Isaac, agora ia passar a ser a promessa a Jacó, embora ele não fosse digno disso, não se considerasse digno desta bênção, ele pedia a Deus: mostra-me que eu não estou sozinho. E o que é que Deus terá respondido a Jacó? Gênesis, no capítulo 28, versículos 6 e 9, nós podemos ler isto. Perto dele estava o Senhor. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o Oriente e para o Ocidente e para o Oriente, para o Norte e para o Sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Onde é que Deus estava? Onde é que Deus estava? Perto dele. E para mim, irmãos, desta história, desta família, isto é o que mais me impressiona. Não os erros de Isaac, não os erros de Rebeca, não as falhas de caráter, não a parcialidade com que olhavam para os seus filhos, não os erros de Jacó, com o seu desprezo pelas consequências do futuro, o seu desprezo pelas coisas de Deus, não por Jacó, que era mentiroso, que era enganador, que aproveitava as oportunidades para ganhar dividendos, que enganou o seu pai, que enganou o seu irmão. Não é isto que mais me impressiona. O que mais me impressiona nesta história é que, apesar disto tudo, Deus estava longe ou perto? Perto. Perto desta família. Portanto, por muito pior que seja a nossa vida, por muito má que sejam os nossos erros, por muito disfuncional que seja a nossa família, uma coisa nós podemos estar certos: o Senhor está perto de nós. E se nós confessarmos os nossos erros, e se nós o procurarmos, Ele vai repetir as promessas que fez ao seu povo e vai repeti-las a nós e à nossa família. Que esta seja a nossa experiência, como individualmente e nas nossas famílias. Nunca esquecendo que perto de nós está o Senhor. Amém.